meninas, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos comentar sobre endometriose de uma forma que você nunca viu. Primeira coisa, se você tem endometriose ou se você conhece alguma mulher que tem endometriose, já encaminha o link desse vídeo para ela, porque ela vai entender de uma vez por todas sobre essa doença que acomete 1 em cada 10 mulheres. Existem dados mostrando que mais de 190 milhões de mulheres no mundo inteiro já foram diagnosticadas com endometriose. Na estatística brasileira, mais de 6 milhões de mulheres sofrem dessa doença. Uma doença que limita, que incapacita, que causa dor, que dificulta as mulheres engravidarem. É fundamental que você entenda sobre essa doença para que as escolhas que você fizer, elas possam impactar de forma positiva no desfecho desta doença. Então, vem comigo. A gente comentou na aula anterior, aqui no nosso vídeo no canal do YouTube, sobre as camadas do útero. Então eu vou desenhar de novo para vocês relembrarem, mas a gente tem aqui o útero com suas 3 camadas. Então, nós temos essa camada externa que reveste o útero, que é a serosa, a camada muscular do útero, que é o miométrio, e a camada interna, ou a mucosa do útero, que chama endométrio. Então, isso é extremamente importante, porque essa camada interna do útero, chamada endométrio, que você precisa entender, pois a endometriose é a presença de células do mesmo padrão dessas células da camada interna do útero fora do útero. Então, endometriose é definida como a presença de glândulas ou estroma de tecido endometrial fora do útero. Aí eu já vou parar um pouquinho, porque vocês vão me perguntar, doutor André, e a adenomiose? A adenomiose é um tipo particular de endometriose. A literatura médica não sabe ainda, tem muita divergência se são 2 faces da mesma doença ou 2 doenças completamente distintas, mas a adenomiose é quando as células desse tecido endometrial vêm para o miométrio. Então sai da camada mucosa e vem para a camada muscular. Endometriose é fora do útero, a adenomiose seria a endometriose do miométrio. Vamos comentar sobre endometriose. E aí eu vou desenhar aqui, o útero estava aqui só para vocês entenderem as camadas, mas eu vou girar a página para que vocês possam entender as relações da pelve para que a gente possa entender os sinais e sintomas que a paciente tem. No geral, vou desenhar de novo esse útero feioso aqui. Aqui está o canal da vagina, a vagina está aqui embaixo. O útero está aqui, o endométrio está aqui dentro. Aqui em cima, numa paciente que está deitada, vai estar a bexiga da paciente. E aqui embaixo vai estar o intestino. Existe uma proximidade muito grande entre vagina, intestino, útero e bexiga. Endometriose é a presença de células do tecido endometrial, vou desenhar aqui uma célula endometrial, fora do útero. Vamos imaginar que existem 7 teorias que tentam explicar por que é que essas células saem daqui. A menstruação retrógrada, a mulher menstruaria para dentro da cavidade abdominal, mas isso, por exemplo, não explica porque é que tem paciente que tem foco no olho, que menstrua pelo olho. Vocês sabiam que isso existe? Infelizmente sim. Pacientes que menstruam no cérebro e faz um AVC hemorrágico, pacientes que menstruam no pulmão e faz um derrame pleural catamenial. Então, tem casos bizarros de endometriose que não são explicados, por exemplo, porque a menstruação refluiu. Existem alterações imunológicas, existe a capacidade que algumas células têm de se transformar em outras, enfim. Isso não é foco para essa conversa aqui, mas para vocês entenderem que lembra que esta camada interna do útero, e aí eu vou voltar aqui, essa camada interna do útero, que se chama endométrio, ela responde às alterações hormonais ao longo do ciclo menstrual. Se você não assistiu ainda a aula de ciclo menstrual, pausa esse vídeo, volta lá na aula de ciclo menstrual e depois você continua. Esta camada interna do útero, o endométrio, ela é a camada funcional que responde às alterações hormonais do ciclo menstrual. A gente comentou nesse vídeo sobre ciclo menstrual que na primeira fase do ciclo, chamada de fase folicular, o estradiol
produzido pelo ovário, ele espessa esse endométrio, preparando esta cavidade para a chegada de um embrião. No começo do ciclo menstrual, o estradiol, que tem níveis crescentes, ele vai aumentando ao longo do ciclo, ele começa a espessar este endométrio. Ele aumenta a espessura endometrial. Depois disso, depois que ocorre a ovulação, a progesterona age em cima desse endométrio que foi espessado, secreta mucopolissacarídeos para ajudar na nutrição caso ocorra a implantação. Mas aguarda isso. Se naquele mês não tiver ocorrido o encontro do espermatozoide com o óvulo, a fertilização e a nidação, que é quando essa célula, o zigoto, se implanta no endométrio, esses níveis hormonais de estradiol e de progesterona, que a gente chama de P4, é 2, é o estradiol, e P4 é a progesterona. Se você tem queda do estradiol e da progesterona no final do ciclo menstrual, isso gera o sangramento de menstruação. Entendido até aí? Qual é a importância disso? O endométrio responde a estradiol e a progesterona. Entenderam? Vamos voltar para cá. Endometriose é quando as células que apresentam um comportamento semelhante ao endométrio estão fora do útero. Porém, olha que coisa interessante. Imagina se você tem uma célula endometrial dessa aqui em cima do seu intestino. Nos primeiros 14 dias do seu ciclo menstrual, o estradiol vai aumentar. Lembra? O estradiol vai aumentar. Essa camada interna do útero, que é o endométrio, também vai espessar, se preparando para a chegada de um bebê. Isso aqui é uma analogia, tá? Não é exatamente dessa forma que funciona, mas para que vocês possam entender. Esta região, que é o foco de endometriose, ou seja, de células do tecido endometrial fora do útero, também vai responder a esse estímulo. Então, esse foco também vai espessar. E até aí tudo bem. No meio do ciclo, essa paciente vai ovular. A progesterona vai preparar essa região para a chegada de um embrião, vai trazer mais nutrientes, vai aumentar a vascularização, vai estimular fatores de angiogênese. E aqui também, no foco de endometriose, essas mesmas ações hormonais elas vão acontecer em maior ou menor grau. Mas o que acontece é, quando não ocorreu a gravidez nesse mês, isso aqui não vai descamar e a mulher vai menstruar. Então este sangramento que vai se processar aqui também tende a se processar aqui. Então essa região também vai sangrar. E aí todo sangramento aumenta a inflamação. E endometriose é uma doença estrogênio dependente e inflamatória. Então tudo que te inflama vai piorar a expressão dessa doença. Doutor André Vinícius, estresse piora? Óbvio, estresse nos inflama. Alimentos, sim, existe uma série de alimentos que comprovadamente podem piorar as pacientes que têm os sinais e sintomas das pacientes com endometriose. Tudo que te inflama, que te estufa, que causa distensão, pode piorar. Endometriose é a doença, os principais Ds da endometriose, vou virar, são os 4 Ds. O primeiro é dismenorreia. Dismenorreia é dor na menstruação, a cólica menstrual. A dismenorreia é extremamente frequente nas pacientes, aquela dor tipo cólica que incapacita, que limita a qualidade de vida. O segundo D que essas pacientes apresentam, ou podem apresentar, é a disquesia. Disquesia é dor durante a evacuação relacionada ao período menstrual. Aquela sensação em peso, um desconforto para evacuar. Outro D dessas pacientes é a disúria. A disúria é a dor para urinar durante o período menstrual. Então isso aqui pode acontecer porque a paciente tem um foco no intestino. Aqui pode acontecer porque a paciente tem um foco na bexiga. E a terceira, que é a dificuldade de engravidar. Esses 4 Ds, dismenorreia, disquesia, disúria, dificuldade para engravidar, são extremamente comuns nas pacientes que apresentam endometriose. E veja, isso aqui limita muito a qualidade de vida. Imagina você conviver todos os meses com dor durante o período menstrual que te incapacita, te impede de fazer suas atividades, de ir para a escola se você é uma menina jovem, de você ir para o seu trabalho se você é uma mulher adulta. O primeiro pedido que eu faço para vocês é não negligencie dismenorreia.
Se você está diante de uma menina que tem cólicas menstruais que impedem de ir para a escola, investigue endometriose. Infelizmente, cada vez mais tem aumentado a quantidade de casos de meninas jovens com endometriose. Antes, a gente imaginava que a endometriose era uma doença da terceira, quarta década de vida, mas cada vez mais a gente tem visto meninas mais jovens. Doutor André, não sinto nada e fiz uma ressonância por outro motivo e vi que tem endometriose. Isso pode acontecer? Infelizmente sim. A endometriose é uma doença tão traiçoeira que a extensão da doença não guarda correlação com a sintomatologia. O que é que eu quero te dizer? Às vezes a paciente tem todas essas queixas de desúria, dismenorreia, e ela tem um foco assim, ó, uma bolinha dessa no peritônio. E eu já operei vários pacientes com endometriose, quando eu operava, e a gente abria e dizia assim, não acredito que essa paciente só pode estar mentindo. Ela disse que morre de dor, que a vida dela é péssima, que ela não consegue ter vida sexual. Esqueci de outro principal também, outro D aqui, o quinto D. Dispareunia, dor durante a relação sexual, extremamente comum. O paciente sente dor na penetração porque um dos locais mais comuns das pacientes apresentarem foco de endometriose é aqui, ó, a região do chamado fundo de saco posterior, essa região atrás da vagina. Então, durante a relação sexual, na penetração, o pênis tocando nessa região inflamada pode causar muita dor na paciente e limitar a qualidade sexual, dificultar a chance dessa paciente ter orgasmo e sentir prazer com a sua relação. Lembrar que a extensão da doença, ou seja, focos muito pequenos, podem dar sintomatologias extremamente exuberantes e pacientes com a pelve completamente bloqueada de focos de endometriose podem ser completamente assintomáticas. Investigue. Se você tem história familiar de endometriose na sua família, investigue precocemente. Porque, infelizmente, a gente não tem marcadores confiáveis, os exames de imagem, eles têm um valor preditivo positivo quando feitos por profissionais extremamente habilitados. Recentemente, atendi uma paciente que eu já sabia que tinha endometriose, que já estava em acompanhamento de tratamento comigo, e ela fez um ultrassom normal e um ultrassom transvaginal com preparo intestinal, tá? Esse é um dos exames padrão ouro para diagnóstico de endometriose. E aí, o exame ultrassom transvaginal normal dela veio dizendo que não tinha nenhum foco de endometriose, e quando a paciente fez o ultrassom com preparo intestinal, viu que ela tinha foco em fundo de saco posterior, em intestino e em bexiga. Por favor, investiguem endometriose, procurem profissionais capacitados para te ajudar. Existem ginecologistas que vêm se dedicando cada vez mais a estudar essa doença tão limitante. Se você gostou desse vídeo, se ele foi importante para você e se ele te ajudou a esclarecer mais algumas dúvidas, deixa seu like aqui, compartilhe esse link para o máximo de mulheres que você conhecer que tem endometriose e, claro, não deixe de se inscrever e acompanhar todos os vídeos aqui no canal. Um abração. Tchau, tchau.